nós vamos ler. Você já encontrou aí? Daniel, a minha versão começa assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. É assim a tua? Versículo 44, Mateus 13: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem... É essa a versão? Procura essa versão aí. Acho que vai ter que baixar, né? Não tem ainda. Ok. Daniel comprou um computador novo ou consertou, Daniel? O que foi aí o negócio? Coisas, né? Sorteio, rifa. Te deram. Herança. Desatualizou, né? Versículo 44, acompanhe comigo a leitura. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Tem como colocar a tua versão na tela para eu poder ler? Para eu ver como é que está nela aí. No versículo 45 diz assim: o reino dos céus também, você está acompanhando aí? É semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Ok? Verso 47: o reino dos céus é ainda... Veja bem, Jesus está fazendo uma sequência de comparações, né, nas parábolas. Né, são 3 aí nesse caso. É ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam na praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins jogam fora, né? Assim será na consumação do século. Você está lendo isso aí, né? Consumação, ela é uma palavra para conclusão, né? Fim de algum período, né? No caso, a consumação do século. Sairão os anjos, aí Jesus explica como vai ser, e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Sua versão diz assim também, né? Irmãos, esse texto ele tem essas 3 parábolas que são muito, muito interessantes dentro do contexto que nós estamos lendo, que são várias parábolas, uma sequência de várias parábolas, né? Você sabe que Jesus falava por parábolas para que as pessoas pudessem compreender dentro da sua realidade, né? Essa é a vantagem da parábola. É diferente de uma aula, por exemplo, uma aula técnica, né? Por exemplo, no curso de administração, os caras vão citar escritores, vão citar fontes ali bem específicas, que chegar alguém de outra... Tem um brinco na tua orelha, filho? É a máscara, né? Que são bem específicos. E se você é de uma outra área do conhecimento e vai assistir uma aula de administração, você não vai compreender. Da mesma forma, o direito, a medicina, a história. Se você é de uma área de conhecimento e você vai para essa outra, você não consegue compreender. A parábola, ela extrapola esse limite. A parábola, ela funciona para todo mundo, para qualquer profissão, para qualquer função, para qualquer dom. A parábola funciona assim. Não importa o quanto a pessoa tem no banco. Estou falando de banco porque a gente vai já entrar nesse assunto aqui. Não importa quantas posses a pessoa tenha, o grau de instrução. De Moisés a Pedro, por exemplo, os dois compreenderiam a parábola de Jesus, porque a linguagem era bem simples, né?
Então Jesus ele lança essa primeira parábola do versículo 44 e ela está em somente um versículo. E ele faz uma comparação, ele diz que o reino dos céus ele é semelhante a um tesouro oculto, ou um tesouro escondido em um campo, ok? Em seguida ele diz que certo homem, tendo achado, o escondeu, saiu e voltou para comprar o campo. Aí a gente tem problemas e tem coisas legais aí nessa história, né? Porque a gente pode imediatamente pensar o seguinte: bom, Jesus ele está querendo elogiar aí, causando uma comparação de um cara que ocultou um bem de alguém que tinha guardado, né? E se deu de bem aí, saiu por cima, foi vender o que ele tinha e comprou o tesouro que valia muito mais. Só que para pensar nisso, a gente precisa compreender como funcionava isso na época de Jesus, né? Como funcionava isso nesse primeiro, como é que eu posso dizer? Nesse período em que eles viviam, que estavam sob um domínio romano, isso é importante ser colocado. Só que mesmo estando sob o domínio romano, eles estavam sob a lei judaica. E a lei judaica, a lei rabínica no caso, da época dizia que se qualquer pessoa encontrar um bem solto, você está ligado na palavra solto? Solto é que comprovadamente não tem dono nenhum, ok? Então se alguém encontrar um bem solto, seja um tesouro, uma pérola, qualquer coisa nesse sentido, essa pessoa ela pode ter um direito de posse daquela coisa lá, ok? Diferente do que acontece hoje. Por exemplo, nós tivemos um problema, isso acontece muito no Brasil, irmãos, muito no Brasil, aquela coisa do achado não é roubado. Você já ouviu isso aí? Ninguém aqui nunca fez, né? Isso aqui é de depois de Manaus para lá, é lá para América Latina, né? Aqui no Brasil não, Brasil e América Latina não, né? Para lá, ó. Achado não é roubado. Aqui na escolinha, a gente já teve um problema semelhante. Numa sala de aula pequena, vocês conhecem a sala de aula das crianças? Uma criança achou um bem no chão, não me lembro o que era, se era uma borracha, uma coisa assim, um bem no chão. E aí ela pegou aquele negócio ali e guardou. A dona viu. E aí ela foi brigar e chamou a tia, e a tia foi lá e resolveu a parada, né? Rolou ali um fight infantil, né? Aí a tia resolveu o problema lá e disse, a criança disse, mas achado não é roubado, perdeu foi relaxado. Ainda citou o ditado satânico todinho, né? O problema, irmãos, é que o bem não estava solto. Se estava numa sala de aula, caiu uma caneta no chão, é de um aluno, né? É de alguém. Entendeu a diferença das duas coisas? É óbvio que o dono estava na sala. É diferente de você sair andando na rua e você acha um pacote com R$1.000 amanhã, segunda-feira. Eita, meu Deus, vocês estão querendo dinheiro, né, rapaz? Misericórdia, nunca falo uma coisa para vocês concordarem assim, aleluia. Estão precisando, irmão. Escrever lá no auxílio emergencial. Aí você saiu amanhã, tropeçou num pau, o pau caiu, tinha um bolo lá de R$1.000, né? Aí tu olhou, tal, pegou, não tinha o telefone de ninguém, não tinha número de documento, não estava numa carteira, é seu. É um bem solto. Está de fato perdido. Não tem como descobrir de quem era, né? Aqui o quadro é mais ou menos esse. Junto disso, tem uma outra questão. Nessa época existiam muitos caçadores de tesouros, né? Então esse tipo de profissão estava muito em alta. Por quê? Embora já houvessem bancos, nessa época de Jesus haviam bancos, porque Jesus fala numa parábola que os servos que haviam pego vários talentos, 5 e 10 talentos, 2 e 5 talentos, não é isso? Eu não me recordo agora exatamente, 5 e 10 talentos,
Eles pegaram aqueles talentos e eles aplicaram no banco. Eles disseram para Jesus: nós aplicamos no banco. E o que tinha um, o que ele fez? Ele enterrou. O que a gente precisa entender, que vai servir para essas duas parábolas, é que a terra era um banco. Nessa época funcionava como um banco. Então, quando a gente lê assim, desapegado do contexto, a gente pensa que o cara enterrou porque desprezava, mas era um tipo de banco. Só que a terra é um banco que desvaloriza, não é um banco que valoriza. Então não é uma aplicação, é apenas um reservatório, ok? É um reservatório. Inclusive, a terra era considerada o bem mais precioso que alguém poderia ter. Então, por causa disso, na lei mosaica, no ano do jubileu, a terra deveria ser devolvida, mesmo tendo sido negociada, vendida, passada para frente, ela deveria ser devolvida no ano do jubileu, 50 anos depois, porque a terra era um bem muito precioso e a terra fazia como a terra faz dinheiro. Quando você estuda algumas coisas de economia, contabilidade, administração, você sabe que é muito importante ter e manter bens que são ativos, que são aqueles bens que fazem mais dinheiro, e não os passivos, aquilo que você usa e ele vai só desgastando. Por exemplo, você tem um carro, esse carro ele é passivo, porque você está usando e ele está desvalorizando. Se você tem um carro e você é Uber, ele se torna ativo, porque você está fazendo dinheiro com aquele negócio ali, ok? Com aquele dinheiro do Uber você consegue. É mais ou menos assim, eu estou sendo um pouco até grotesco explicando dessa maneira para vocês, tá? Mas a terra é ainda muito precioso, porque da terra a gente pode extrair riquezas. A gente pode fazer a terra dar fruto, né? A gente pode numa terra, num local, criar gado, por exemplo, e fazer com que isso levante recursos. A gente pode fazer dinheiro com isso, ok? Agora, se você constrói uma casa só para morar, aí a terra é a sua morada, ok? Se você aluga, ela faz dinheiro, ela se torna produtiva novamente. Partindo desse pensamento, a partir desse pensamento, a gente sabe que aquele cara dessa parábola segunda que eu citei agora, é como se ele estivesse armazenando num banco para não perder de fato. Essa era a mensagem que ele queria passar para o mestre. É tanto que ele disse: fiquei com medo de perder o dinheiro e a enterrei. Não é um desprezo ter enterrado, era um apego. E aí está a diferença do cara que é apegado aos bens, que é o cara que tem temor de perder o que tem, e a diferença para o cara que é ousado. Quanto mais arriscado o investimento que você fizer, maior o lucro, não é, Leilson? Se você faz um investimento no banco, aí você chega lá para o seu gerente e diz assim: eu quero fazer um investimento, né? Irmão, não faça investimento assim pelo YouTube, né? Tu viu lá no investimento é legal. Não, procura um profissional, os caras estudaram para isso. A gente fica, né, procurando coisa assim de qualquer jeito. Aí você procura o gerente, né, a pessoa da carteira de investimento lá do teu banco. Você diz: eu quero fazer um investimento. Ele vai te dar um formulário para definir qual é o teu perfil de investidor. Hoje é obrigatório no Brasil os bancos fazerem isso. Aí a pessoa preenche, tem várias perguntas que algumas delas não tem nada a ver com o investimento, mas elas têm uma nota, o gerente avalia aquela nota e ela reflete qual é o investidor que você é, moderado ou até o ousado, que é aquele cara que topa investimentos de altíssimo risco. Irmão, investimento de altíssimo risco dá muito dinheiro, mas o risco de perder é gigantesco. Mas se não quebrar, aí é dinheiro certo, é muito dinheiro. A terra é um investimento de baixíssimo risco, é para moderado. Na verdade é para medroso. Por isso Jesus fala naquela parábola que aquele senhor ficou muito chateado com aquele cara, chamou ele de irresponsável. Deveria ter feito igual os outros que aplicaram no banco, ou seja, eram mais do que moderados, não eram medrosos. Os outros caras aplicaram aquele recurso e aquilo se multiplicou, aquilo dobrou, na verdade, né? É o que a Bíblia fala. Nessa passagem a gente encontra um cara que ele encontra um tesouro armazenado.
em um terreno, ok? A primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é que ele era um servo, porque ele não era o dono do terreno. Como eu sei que ele não era o dono? Alguém pode me explicar? Como eu posso dizer que ele não era o dono do terreno? Por quê? Porque ele comprou. Ele vendeu tudo que tinha para comprar o terreno. Ok? Então a Bíblia diz que ele pega o tesouro e ele enterra o tesouro. Aparentemente, ele estava enrolando o dono do terreno, não é? Porque você pode pensar o seguinte: aquele tesouro era do dono do terreno que escondeu, o cara espertamente descobriu o tesouro, enterrou de novo, vendeu tudo que tinha e voltou para comprar o terreno. Só que você tem que pensar o seguinte: se de fato o tesouro fosse do dono do terreno, o dono não teria vendido o terreno para ele, sabendo que tinha um tesouro dentro. É porque havia um ditado nessa época de Jesus que diz que qualquer jardim pode se tornar um campo de guerra. O que quer dizer é que, muitos séculos, desde antes da época de Jesus, aquela região ali, Israel, Jordânia, Síria, aquela região é região de guerra. Impérios vinham, tomavam, outros impérios chegavam e derrubavam aquele outro lá. E assim, às vezes as pessoas não tinham nem ânimo de construir alguma coisa, porque podia vir um outro império, um outro exército e destruir tudo, jogar tudo por terra. Então, as pessoas construíam coisas, no caso jardins, como é o caso desse ditado, e armazenavam coisas na terra, e depois vinha outro exército e tomava a terra, matava o dono da terra. O exército não sabia que tinha um tesouro ali. Então o dono daquele terreno não sabia que tinha um tesouro. Isso fazia do tesouro um bem solto. Então o cara descobre o tesouro, vai vender tudo que tem, volta e adquire o campo pelo preço justo. Qual que era o preço? Tudo o que tinha, é o que a Bíblia diz. Ele vendeu tudo o que tinha e comprou o terreno. Provavelmente ele se tornou um cara muito mais rico, né? Porque você sabe que ele adquiriu aquele tesouro que estava dentro daquele campo. Bom, primeiro ele era um servo, porque ele não era o dono do terreno. Ou ele era um agricultor, ou ele era um pecuarista. Talvez alguma outra profissão que fazia com que ele usasse aquele terreno para sustento próprio e arrendasse, ou seja, pagasse alguma coisa para o cara. Como a gente pode dizer isso? Porque para alguém achar alguma coisa enterrada, ele estava arando a terra, cavando de alguma maneira para poder ter encontrado aquele bem ali dentro, né? Aquele tesouro enterrado. Segundo, ele era justo. Ele era um servo e era justo. Por quê? Porque achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Ele podia ter pego aquele tesouro e ter, bota na mochila, vai embora. Não sei qual é o tamanho do tesouro, mas podia ter ido embora com o tesouro. E aí? Como é que o cara ia fazer? O dono não ia nunca saber. Mas a justiça que estava dentro do coração dele disse para ele que ele precisaria adquirir de forma correta aquele bem. Eu ouvi uma vez um pastor, amigo nosso, tomara que ele não assista esse vídeo, que ele vai saber que é ele, né? Ele falou uma vez que ele fez uma pergunta, se éramos vários pastores. Ele fez uma pergunta: se um traficante de drogas for devolver o dízimo na sua igreja, você recebe? Aí os pastores, né, a maioria disse não. A verdade é que todo mundo disse não, jamais, que é isso, tráfico de drogas e tal. Aí ele disse: eu recebo. Aí citam os 2 versículos lá, né? Irmãos, mas olha a fonte do bem, a fonte do dinheiro. Dinheiro adquirido ilicitamente. O pastor Silas Malafaia recebeu doação há 2 ou 3 anos atrás. Foi parar na Polícia Federal para prestar depoimento na Lava Jato. Por quê? Porque a doação foi feita através de um cheque nominal de um crente sem vergonha que estava envolvido num escândalo de desvio de dinheiro da Petrobras, se eu não estou enganado.
E aí se emocionou com a pregação do pastor Silas e foi lá e deu um cheque de 100 mil reais para o Silas. Silas, né? Ficou todo alegrão, né? 100 mil reais, poxa, 100 mil reais você botava ar-condicionado aqui, irmão, fechava tudo no vidro aí, não ia poder usar agora por causa da pandemia, né? Mas deixava já tudo instaladinho aí, né? Dava o dinheiro para o Alberto instalar, deixava, amém, né? Né? Mas tem uma benção, velho. Aí saiu bem, não foi? Palma para ele, ó. Palma. O Alberto saiu. Entendi. Saltou, né? Irmão, 100 mil reais. A sorte do pastor Silas é que não ficou comprovado em nenhum momento que ele era amigo do cara, que ele conhecia, que ele tinha algum conhecimento do que o cara fazia. E segundo, quando ele pegou o cheque, ele chegou na igreja dele, ele tem um vídeo disso. Chegou na igreja dele dizendo que tinha recebido a doação e estava doando para a igreja, para a construção de outros templos, aquela coisa toda. Então ele foi prestar depoimento na Polícia Federal. Irmãos, por que isso aconteceu com ele? Será que é porque ele é o Silas perseguido? Não, isso aconteceria com qualquer pessoa. É por causa da fonte ilícita, a fonte injusta. Ok? Fonte injusta e ilícita não prospera, irmão. Não devolver dízimo dela. Dízimo poder não tomar o dinheiro roubado, né? Você já roubou, o demônio tem direito sobre esse dinheiro. Esse cara era tão justo que mesmo oculto, como a Bíblia diz, estava o tesouro oculto no campo. Ele encontrou, enterrou de novo, mas ele comprou o terreno. Isso quer dizer que, como é uma comparação com o reino dos céus, o reino dos céus é um tesouro que valoriza qualquer lugar onde ele está. Essa igreja é do reino, você é do reino. Quer dizer que onde você estiver, ou onde essa igreja estiver instalada, aquela rua vai ser abençoada. Onde você trabalhar, onde você estiver envolvido, quem vai ter sorte não é você ter encontrado um trabalho, é o teu empregador de ter te empregado. Ele é que tem sorte, porque ele colocou o reino dentro, quando ele te contratou. Irmão, isso devia estar lá no currículo, né? Lá assim, tipo, profissão, tesouro. Aí o cara contrata só quem é tesouro, só crente. Além de não beber, não fumar, não chega segunda-feira com ressaca, ainda faz o negócio valorizar, faz o lugar ser abençoado. Aquele dono daquele terreno recebeu o recurso de tudo o que alguém tinha. Quem deu o preço foi o cara que comprou. A Bíblia diz que ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou o campo, tudo. O reino dos céus faz isso, irmãos. Ele valoriza de tal maneira o que está em volta dele. Ele valoriza de tal maneira que faz com que aquele lugar, ou aquela profissão, aquele emprego, aquele trabalho, onde o tesouro, onde o reino está, tem um valor inestimável, vale no mínimo tudo. Tudo é inestimável, é imensurável. A segunda parábola, ela fala de uma pérola, não é isso? Só que ela tem um aspecto diferente da primeira parábola. Essa primeira que nós lemos, do versículo 44, a gente observa que o cara conseguiu extrair o reino do seu trabalho diário. Ele conseguiu extrair o tesouro daquilo que era do trabalho diário dele. Talvez fosse arar a terra, talvez fosse... Mas dentro do trabalho dele, ele descobriu o reino de Deus. Isso fala ao meu coração sobre nós precisarmos encontrar o reino do Senhor, o reino dos céus, no lugar onde nós trabalhamos, nas coisas que nós fazemos. Se você faz irresponsavelmente, se você faz com canseira, se você faz com preguiça, você nunca vai encontrar o reino dos céus. Mas se você fizer com excelência, vendo o Senhor, isso é importante, vendo o Senhor em tudo o que você faz, irmãos, aí tudo que você fizer vai ser bom, vai ser excelente, Deus vai estar naquele negócio. Não adianta você ficar procurando
técnicas, procurando coisas para, sabe, valorizar o teu negócio, se você não encontra o reino de Deus dentro daquele negócio, né? Tem aquele pensamento de muitas pessoas de eu vou me formar num curso que vai me dar dinheiro, né? Vocês já ouviram isso aí, né? Não, vou fazer um curso que dá dinheiro, porque esse curso que eu amo não dá dinheiro. Irmãos, o segredo está em amar o que você faz. Esse é que é o segredo, porque você vai conseguir encontrar o reino dos céus dentro daquilo. Você pode fazer tudo, o reino dos céus você vai conseguir encontrar dentro, se você fizer isso com amor. Amém? O segundo cara, ele também manifesta a mesma coisa que foi manifestada no primeiro, que é a alegria do descobrimento. Essa é a primeira coisa que você pode observar em quem consegue encontrar o reino dos céus. Vamos ler o versículo 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, ou seja, é semelhante a um empresário que negocia e procura boas pérolas, né? 46, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Nessa época, as pérolas elas eram encontradas apenas em 2 lugares, no Mediterrâneo e na Grã-Bretanha, nesses 2 lugares. Então, possivelmente, essa fala de Jesus, ela estava envolvida dentro desse contexto. Ele estava falando sobre aquilo que ele conhecia muito bem. Então, Jesus faz com que os discípulos eles se transportem mentalmente ali, ativamente, para um porto, e eu consigo ver isso quando eu leio esse versículo, um cara negociando pérolas com mercadores ali. Ele era um negociante também, ele não era apenas um colecionador, ele era alguém que procurava pérolas para revenda. Então ele procura ali a melhor pérola e para poder vender riqueza e tal, e ele sempre procura aquilo que é melhor, né? É um princípio que a gente precisa adquirir do reino dos céus, da Bíblia. Se você não procura bem aquilo que você ama, aquilo que você quer, então você não vai conseguir extrair o melhor do que você está fazendo. Isso fala de fazer com excelência, procurar sempre as melhores técnicas, procurar sempre a melhor maneira de fazer alguma coisa. Hoje a gente fala muito de automatização. Muitas pessoas estão sendo contratadas simplesmente porque elas conseguem automatizar as coisas, fazem com que o trabalho seja muito mais rápido. Se você consegue automatizar, você consegue fazer a coisa mais rápida, e isso dá um certo valor para você. Natanael é muito inteligente, toda hora Natanael aparece com uma coisa adaptada, né? Ele faz um negócio ali, colocou um GPS na moto dele, colocou agora um negócio que dá para colocar um coisa cargueiro ali atrás, uma maleta atrás, assim. A moto dele não cabe, mas ele adaptou e colocou e pintou da mesma cor da moto. Eu só percebi porque alguém conhece moto. Eu não lembro quem foi tu, Alisson? Alguém conhece moto, Rafael. Disse, rapaz, tu adaptou aqui não sei o quê. Jamais, Rafael conhece moto, eu não conheço, né? Então, Rafael, que é mais envolvido com essa questão, ele observou na hora, mas eu vejo ele fazendo as adaptações o tempo todo. É disso que eu estou falando. A pessoa que consegue criar adaptações, a pessoa que consegue se adaptar ao contexto, ou consegue automatizar, criar formas de fazer a coisa mais rápida. Esse cara, ele estava procurando ali boas pérolas. Ele estava tentando encontrar assim uma que fosse muito valiosa para ele. E pérola nesse contexto aqui, irmãos, era algo assim de maior valor que existia no mundo na época, eram as pérolas. Porque os metais preciosos, eles agridem muito a terra. Então, como não se tinham os mecanismos que se tem hoje para escavar a terra, para minerar ouro, extrair pedras preciosas, ostras, onde estão as pérolas, elas são mais fáceis de ser adquiridas, e por causa disso elas se tornaram um bem muito valioso. Até hoje é muito valioso, mas nessa época era muito mais valioso, porque não competia com pérola, não competia com diamante, não competia com ouro, não competia com outras coisas, era muito preciosa.
A primeira diferença entre os dois é que esse cara era um empresário e o primeiro era servo. Esse era um empresário que negociava, porque a Bíblia diz que ele negociava, ou seja, ele tinha o costume de ir procurar para revender. Então ele tinha um investimento dele guardado, ele tinha os bens dele, talvez tinha outras pérolas, talvez fosse um artesão que fabricava joias usando aquelas pérolas, né? E assim ele ganhava vida. E diz no versículo 46 que, tendo achado uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo o que possuía e a comprou. A gente pode, em primeiro lugar, extrair daqui o mesmo sentimento do primeiro cara: a alegria do descobrimento. Essa é a primeira atitude, é o primeiro sentimento que vem ao coração de quem sente essa alegria do descobrimento. Tem vontade de vender tudo, parar tudo para poder adquirir aquele negócio. Então ele ficou muito alegre por ter encontrado aquilo. E aí ele vai e vende tudo que ele tinha e ele adquire aquela pérola. Qual que era o valor daquela pérola? Tudo o que tinha. O mesmo valor do primeiro. Uma coisa a gente sabe: o segundo pagou mais que o primeiro, porque o segundo já era um negociador que já vendia e comprava pérolas e tal, então ele tinha muito mais bens, mas proporcionalmente teve o mesmo valor do tesouro que foi encontrado pelo primeiro, pelo servo, porque era tudo. Só que uma diferença substancial entre um empresário e um servo é que muitas vezes, para um cara que é um empresário, que faz investimentos, que vem adquirindo bens no dia a dia, ao longo dos anos, para ele dói muito mais. Irmãos, dê 100 mil reais a um empresário hoje e manda ele tirar o dízimo. Dói. $1 milhão para alguém, mande essa pessoa devolver o dízimo desse 1 milhão. 100 mil. Dói. Para ele dói. Mas continua sendo mesmo 10%, não é? Não é proporcional mesmo 10%? Só que é diferente quando a gente vê o valor. Isso deve ter, se fosse para ser extraído dele, se alguém tivesse dito assim: ó, vai e vende tudo que tem e compra esse negócio aqui porque é bom, ele não venderia. Ele comprou porque ele viu que era bom. Essa questão é tão séria que Jesus, em outra parábola, ele cita um jovem rico que encontra com Jesus e ele diz que ele deveria ir vender tudo que tinha, dar aos pobres e voltar e seguir Jesus. Ele fez isso? Não fez, porque era muito dolorido para ele. As igrejas e os pastores que pregam contra o dízimo, como se o dízimo não fosse bíblico, eles dizem que o dízimo não é neotestamentário. Leilson estava conversando ontem com a gente sobre isso, anteontem, né, esses dias aí. Na verdade, o cara não compreendeu o princípio da redenção, não é isso? Que Deus, ele na verdade nos dá 90%. Ele só quer 10%. Nós temos 90%, ele só quer 10%. Irmãos, eu não encontrei nenhum versículo dizendo que tinha sido anulado o dízimo. Você já encontrou isso aí? Eu não encontrei. Por que os caras fazem isso? Porque isso é uma técnica. É uma técnica. Todos os caras que dizem que o dízimo não é bíblico, eles são endorsers dos seus discípulos. Sabe o que é um endorser? Vamos para a música. O endorser é o cara que compra os seus instrumentos, porque ele é patrocinado pela marca. Não é que ele não compra, ele não precisa, porque ele é patrocinado pela marca. Por exemplo, se Lucas fosse patrocinado pela Zildjian, ele ia ganhar os pratos da Zildjian, pratos top, ele não ia mais precisar comprar pratos. Ele compraria outros pratos, porque ele acharia melhor, pratos mais específicos e tal. Mas se fosse para aparecer em um vídeo, ele não pode, por contrato, aparecer com um prato que não seja Zildjian, porque ele é endorser. Esses caras que falam contra o dízimo,
Eles são endorsers dos seus discípulos, porque eles estão acariciando o ego pecaminoso de homens milionários, de homens mesquinhos, que ganham muito dinheiro e procuram uma igreja onde eles não precisam devolver 10% dos milhões que eles ganham. Aí eles encontram uma igreja que diz que não precisa devolver o dízimo porque não é bíblico, desse jeito. Em contrapartida, aquele pastor legalzão, bonitão, não sei o quê, todo empolgadão, falando lá contra as escrituras, de um jeito legal, e diz para o cara: só você não precisa devolver o dízimo, mas vamos jantar juntos. Aí o cara sai para jantar e não paga o jantar, porque o discípulo milionário paga o jantar dele. Vamos conversar no shopping, eu quero te discipular para você ser um crente de verdade. Aí esse pastor tal, vai lá no shopping com o discípulo, aí passa ali na frente de uma loja cara, aí o discípulo já encosta, compra aquela roupa caríssima para ele, porque afinal o pastor dele está andando com ele, que usa roupa cara, ele tem que usar, o pastor tem que ter roupa cara também. Então aquele endorsement compra a roupa para aquele endorser, para o pastor endossado. Aí o outro discípulo milionário é dono de uma concessionária. Não, meu pastor não pode andar com carro pequeno. Meu pastor tem que ser digno de andar com o carro, no mínimo como que eu ando. Aí começa aquela evolução de princípios errados, de pensamentos errados, e aquele cara vai lá e dá um carro para o pastor. Por isso que você vê todos os pastores que dizem que o dízimo não é bíblico, eles são ricos também, porque eles são endossados pela sua igreja. Eles ganham muito mais do que um salário, do que 2, do que 3 salários. É como o Neymar. Tu já assistiu um vídeo do Neymar e do Whindersson Nunes? Eu assisto, irmão, de vez em quando. E aí o Whindersson estava dizendo, pegou um cardápio, sentou lá, disse que estava esperando o Neymar chegar, né? Aí disse que ele, quando ele viu lá, tudo velhão, granfino, tudo falando inglês lá sentado, ele ficou logo, do Piauí, fosse do Maranhão era a mesma coisa, ficou logo com vergonha. Eu não mereço estar nesse lugar. Aí ficou lá, aquele jeitinho pequenininho dele, daqui a pouco chegou o Neymar. Aí antes disso ele tinha lido o cardápio. Aí tinha lá um prato de 7 mil reais, outro prato de 5 mil reais, um prato. Prato desses restaurantes, irmãos, quando você compra, vem um prato grande com um negocinho pequenininho dentro assim, de 10 centímetros de diâmetro, dentro, no meio do prato. A gente foi jantar lá em Londres, né, no hotel, em 2013, com a caravana. Quando a gente chegou no hotel, aí chegaram os garçons, hotel chique e tal. Aí serviu todo mundo um quitute, desse que a gente compra da Anglo, lá no supermercado, um quitute de carne da Anglo, que tu abre, e quando tu abre, o cheiro é só conserva, né? Aí chegou os caras, né, tudo lá, todos indianos, lá no hotel inglês. Aí todo mundo assim, né, com o peito para cima, a mão para trás, um lenço aqui, outro aqui. Aí chegou com um negócio assim e botou lá os quitutes com uma folhinha. Ah, tá rindo porque tu estava lá. Aí a gente pode comer? Pode. Aí todo mundo começou a comer devagarinho, todo mundo com vergonha, né? Eu não posso, eu não mereço estar aqui, né? Não mereço estar aqui. Aí o cara começou a comer, quando terminou, agora, aqui ó, maranhense, né? Comeu e ó, esperando agora o prato principal. Aquele era o prato principal. Irmão, tinha uns 5 centímetros de diâmetro, assim, um quitutezinho, horrível. É desse jeito lá. Aí o Neymar chegou e disse: cara, não compra comida para mim não, me dê esse dinheiro aí que eu faço outra coisa. Aí o Neymar olhou para ele e disse assim: tu acha que eu estou pagando? Porque é legal para o restaurante que os outros clientes vejam que o Neymar está comendo lá também. Da mesma forma, essas igrejas, elas viram moda rápido. Sabe, igreja da moda que tu nunca tinha ouvido falar. De repente explodiu, tá? Em vários bairros, os mais ricos. Por quê? Porque os mesmos caras pulam de igreja em igreja que tem as mesmas práticas. Porque é moda, é o pastor endorser. É legal estar numa igreja que esse pastor está ali falando essa. Entendeu como é que funciona? É um esquema parecido.
Esse cara aqui, na contramão do que se pensa ou do que a gente poderia prever dentro de um contexto, ele vai ali e vende todos os que tinha. E ele compra uma pérola, uma bolinha, que tu pode perder pelo preço de tudo o que ele tinha, de todas as pérolas que ele já tinha negociado, comprado, revendido, de sua casa, dos seus bens, do seu jumento branco, né, que não tinha carro, né? Jumento branco, não, tudo que era mais precioso, ele comprou uma bolinha, vendeu tudo e comprou uma bolinha com aquilo. Por que ele fez isso? Jesus disse que essa atitude é semelhante ao reino dos céus. A atitude desse empresário é semelhante ao reino dos céus. Em primeiro lugar, vem a alegria de descobrir o reino dos céus. Descobri o reino dos céus, agora eu vendo tudo por ele. Porque o reino dos céus, ele tem muito mais valor do que tudo o que nós possuímos. Talvez alguém da área seca das finanças pudesse pensar que, como eu já ouvi Lula falando, dão muito mais dinheiro do que empresa, do que não sei o quê. Ao pensamento de alguém que não faz ideia do que é o reino. Não faz ideia do que é o reino. Não faz ideia do que os pastores fazem pelas igrejas. De quanto dinheiro os pastores investem no templo. De quantas vezes fazemos votos e os discípulos não pagam e o pastor tem que pagar e tirar do salário dele, da casa dele, da comida dele, dos bens dele. Porque o pastor vive o reino dos céus. Se você pensa que o seu voto, que você não está pagando o voto, pago, está sendo pago de alguma maneira. Se você não paga, tem alguém pagando, esse alguém é o pastor. Sempre é o pastor. Tem muito pastor sem nada, sem carro, sem bicicleta, sem casa, sem tudo. Porque vendeu tudo que tinha por um bem, enquanto que é o reino dos céus. Enquanto que muitas outras pessoas que, como por exemplo um voto, nós rateamos pouquinho para cada um, por causa de um pouquinho, perde tudo. Faz o inverso, dá a sua palavra, não cumpre, por causa de um pouquinho, perde tudo, quando na verdade a gente precisa vender tudo, para comprar um pouquinho que é o reino dos céus, que é muito valioso. Jesus diz, é como uma bolinha, uma pérola, só que é muito valiosa. O reino, irmãos, pode passar despercebido aos olhos de muita gente. O reino pode passar rápido e você nem percebeu que o reino tinha passado, que o reino passou por você. Esse versículo, ele fala para mim, não é a tradução disso, mas é algo que fala no meu coração sobre beleza. O tesouro, tanto o tesouro quanto a pérola, eles transmitem a ideia de beleza, né? Você nunca vai assistir um filme, por exemplo, que vai ter um tesouro. Irmão, pode ser uma estátua de Satanás de ouro, você vai achar bonito porque é de ouro. Não é assim? É a estátua do Beelzebul, mas é de ouro. Tu vende, derrete, dinheiro com ela, porque é ouro. Outro dia a gente assistiu, como é que é o nome do filme, amor? Agora que tinha um dragão que era dono do dinheiro. O Hobbit. Só besteira que a gente assiste, né? O Whindersson Nunes, o Hobbit. Aí a gente... Outro dia, irmão, eu passei a semana assistindo Rambo, assistindo do 1 ao 5. O 5 eu não consegui terminar porque é só besteira. Mas os outros, bem legais. Cheio de princípio bíblico. Assistindo o Hobbit, eu extraí um outro. Eu vou até mandar para vocês um trecho do filme O Hobbit, do último que eu mandei, quando o cara disse para o outro assim, você vai passar a vigília da noite hoje. É vigília, é cristão, né? Vigília. A gente fica extraindo coisas boas daquilo, né? De qualquer coisa. Irmãos, um dragão era dono de um tesouro.
Assim, não precisa ir nos detalhes e mostrar cada moeda de ouro, cada coisa, cada caneca de ouro e tal, não. Basta saber que é um tesouro, já é precioso, é belo, a gente gosta disso. A pérola, a mesma coisa. Irmão, o que tem de bonito numa bolinha branca? Pensa direito. A gente vai lá em Israel, aí tem as ortodoxas. Irmão, eles gastam o cabelo da cabeça, literalmente, para comprar uma pérola para cada orelha e um colar de pérola. É caro. Aquela é a beleza que elas querem mostrar. Para tirar delas a beleza externa, tirar de si. Então joga na pérola. Mas, irmão, é muito parecido com a bolinha lá do chinês. Vai lá no Xing Ling lá, compra uma. Irmão, é igualzinho. Só que quando tu pega na mão, tu sabe que não é, né? Leva lá na Caixa Econômica para avaliar, não vale nada, né? Não vale nem o que tu comprou. 20 centavos, o cara aparece, não vale nada, vai-te embora, sai daqui. Quer me roubar? Mas tem uma coisa explícita. Na bolinha branca tem uma beleza que não tá na cara. No ouro tem uma beleza, no tesouro tem uma beleza que não está na cara. Não é lógica. Não faz sentido. Uma pérola é uma arma de defesa de uma ostra. A areia criou uma impureza, e ela, para se defender daquela impureza, ela envolveu com várias camadas daquele material que ficou duro e bem denso. Alguém abre a boca da pérola, tira de dentro e vende por 1 milhão. Me explica isso aí. Se alguém aqui conseguir me explicar por que vale tão caro uma pérola, aí eu mudo o que eu estou falando. Ouro. Cava, ou vai no rio lá onde Edivaldo trabalhou com isso, né? Onde tem ali, aí e fica minerando aquilo para ver se aparece o ouro dali, daqueles cascalhos, tal, uma região que tem muito ouro. Diamante, quebra a pedra. Irmão, tudo é pedra, é minério, é pedra, está lá, é rocha. O que faz isso ser mais valioso do que uma pedra brita, que eu compro por R$50 uma carroçada, né? Por que é mais precioso? Existe esse mistério. Quando Jesus diz de uma pérola e de um tesouro, Jesus está querendo falar pelo mesmo princípio. Existe um mistério no reino dos céus que está oculto aos nossos olhos carnais. Por isso Jesus falava por parábolas. Para que quem não fosse para entender, não entendesse de propósito, desse jeito que Jesus fazia. Quem tem ouvidos, ouça. Se é para você, você vai entender. E Jesus não se chateava com quem não entendia, não. Não entendeu, não é para ti. Simples assim. Agora, se Jesus via alguém que entendeu, ele chamava. Vem, tu tem que fazer parte, porque você entendeu. O reino do céu tem esse mistério. A beleza, no original hebraico, é a mesma palavra para graça. São a mesma palavra. Você encontra, por exemplo, lá em Zacarias capítulo 11, você encontra a vara chamada graça. Quando você vai verificar o original dessa palavra graça, é beleza. Ok? Jesus estava falando que dentro desse pacote do reino dos céus, que é encontrado, que é misterioso, que está oculto aos nossos olhos, dentro disso tem a graça. Isso faz a salvação. Ela é de graça, mas ela é preciosa. Ela é tão preciosa e ao mesmo tempo ela é de graça, que vale a pena você abrir tudo o que tem para adquiri-la. A graça, a salvação, o favor que nos alcançou, que fez o que estivéssemos hoje aqui sentados nesse lugar, a graça do Senhor.
Esse mistério oculto, ele culmina, Jesus faz com que isso culmine nos últimos versículos desse capítulo 13. Vamos ler lá a parábola da rede no verso 47, diz assim, você está aí no versículo 47? O reino dos céus ainda é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Verso 48, e quando já está cheio, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos, separarão os maus entre os justos, e lançarão na fornalha acesa, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Olha como Jesus termina essa história. Jesus agora está falando sobre uma pesca, e ele tinha duas palavras para falar sobre rede. Existiam duas redes, cada rede tinha uma palavra específica, um nome específico no grego. Uma delas é a rede que é lançada e ela cai, e porque tem chumbo no raio dela, nas extremidades, ela pega o peixe, ela cai sobre o peixe fica preso. Quando o cara puxa a corda, ele fecha o laço, a rede fecha o laço e o cara puxa o peixe. A outra palavra que é que Jesus usa para a rede, que é sagene, é uma rede que nós conhecemos como rede de arrastão, ou pesca de arrastão, né? Que você tem dois caras, ou três ou quatro, com uma rede num fluxo de água, e aqueles caras arrastam aquela rede, e a desvantagem de um para outro é que a primeira você joga sobre o peixe que você está vendo na superfície, e a outra você arrasta sobre todos os peixes daquele braço de rio ou lago, e aí você leva tudo que vai na frente. Essa é a rede que Jesus está falando. Essa rede é a igreja. Porque a igreja, quando se lança sobre uma localidade, um lugar como nós estamos aqui agora, por exemplo, essa rede, a igreja, ela leva tudo. Tem gente de todo tipo, peixes bons e peixes ruins, crentes bons e crentes ruins. Então a igreja, ela não pode ser uma instituição exclusivista, ela é uma instituição inclusiva. A igreja é um órgão inclusivo porque ela recebe todo mundo que vem. Alguém entra pela porta, nós temos que receber. Agora, que peixe aquela pessoa será, nós só vamos saber com o tempo. Jesus diz que na consumação do século sairão anjos, assemelhando aos pescadores, para deixar claro que não são os pastores. Esses anjos separarão os maus e os justos. Os serão jogados fora, os justos não, eles servirão de alimento. Mas os maus serão lançados fora, deitados fora, como a Bíblia diz. Aí aqui Jesus muda o contexto completamente. Porque primeiro o servo adquire o reino, segundo o empresário adquire o reino. Ele quer incluir todo mundo, falando desses dois aspectos. Mas no terceiro caso, está falando já do servo e do comerciante congregando numa mesma igreja. No que se transformaram? O que viraram com o correr dos anos, com o passar do tempo? Adquiriram o reino por alegria e se transformaram em que depois? Né? Porque, irmãos, no dia da salvação da gente, a gente fica muito feliz, ficamos alegres, fomos salvos, venderíamos tudo para ficar nessa igreja, para congregar, para a salvação, embora não seja preciso mais vender nada. Mas o que a Bíblia diz é que nós precisamos abrir mão de tudo. Não é vender tudo que temos para comprar a salvação, é abrir mão de tudo que temos para permanecermos salvos. Quando a igreja está lançada num lugar como esse, nós precisamos ser crentes de verdade.
Nós precisamos permanecer crentes, independente se éramos servos ou se éramos comerciantes de pérola no dia da nossa salvação. Independente dessas duas coisas, aqui nós somos. O que vai nos fazer diferentes é se somos bons crentes ou maus crentes. Aí agora o negócio aperta, né? Porque uma coisa é como você se converteu, como você adquiriu o reino. E outra coisa é o que você faz com ele depois que você é salvo. Você foi salvo para quê? O que você faz com a sua salvação? Isso é que faz a diferença entre você ser um bom peixe ou ser um peixe ruim. Um peixe que não serve, um peixe pequeno, um peixe em crescimento. Quanto tempo será que nós seremos crentes em crescimento? Que uma pandemia te desvia, que uma doença não te faz vir para a igreja. A pastora falou hoje de manhã, ou foi Leilson? Acho que foi Leilson que falou de manhã. Foi Leilson, citou o exemplo, estava doente em casa, a mãe levou para a igreja doente. Hoje, irmãos, aqui no nosso meio, se os filhos de vocês adoecerem, nem vocês nem os filhos vêm. E eu estou falando a verdade, e não tiro vocês do que não vem porque não acham que a salvação, que a cura pode ser encontrada aqui. Não vem. Eu estou falando a verdade porque eu conheço vocês e já vi vocês fazendo isso. Hoje eu não vim porque meu filho estava com dor de dente, porque meu filho estava com dor de cabeça, porque meu filho, irmãos, eu já preguei aqui com tudo o que vocês imaginarem. Pastora também. Esse é o preço do reino que precisa continuar sendo pago. Ele ainda é precioso. Precisa continuar sendo pago todo o tempo. Você precisa aprender a encontrar a alegria da sua salvação, a alegria do tesouro que é o reino, da pérola que é o reino, em todos os cultos. Em cada oportunidade de se congregar, em cada oportunidade de pregar o evangelho para alguém, em cada oportunidade que você tem de ser crente, você precisa extrair a beleza do reino em todas essas oportunidades. Faça o que você estiver fazendo. O irmão ali é policial, com ou sem farda. Cautelou a pistola, já era. Está com a Glock ali na cintura. Vem ministrar louvor, o bicho fica trambando para fora. Não tem, irmão, crente é desse jeito. Crente é desse jeito. Cautelou a salvação, já era. Anda com ela 24 horas, é crente o tempo todo. Ele me falou de um chefe lá que cautelou uma impressora de multa. O cara está paisana, dirigindo o carro dele, se vê alguém dirigindo o celular, pega a maquineta e multa no cara, não está paisana. Ele é crente, Daniel não é. Não cautelou a máquina ainda. Vai mudar agora de área, né? Irmão, crente é assim, cautela a máquina de multa, a impressora. Todo lugar você é crente. Em todo lugar o pecado não presta. Em todo lugar a prostituição é pecado. Em todo lugar o pecado é pecado. Em todo lugar a tua salvação é graça, é preciosa, é pérola, é tesouro. Em todo lugar, irmãos. O tempo todo. Por que a gente não leva? Por que a gente perde? A gente faz perder o preço da salvação que a gente ganhou. A gente precisa mudar isso. A gente precisa aprender a dar o valor que a salvação tem, a dar a ela o valor que ela tem, porque ouro não perde o valor, pérola não desvaloriza. Você pode ir agora aí, baixar um aplicativo e comprar moedas de ouro na Suíça. Agora você pode fazer isso aí. É um investimento que não desvaloriza. Ouro não desvaloriza. Pedra preciosa não desvaloriza. O reino não perde o valor. Mas o sal perde o sabor. Nós temos propriedades diferentes das propriedades do reino. Não perde o valor, mas nós perdemos.
Irmãos, que essa noite seja uma noite para nós querermos dar à graça o valor que ela tem, o valor belo que ela tem, o valor de tesouro, de pérola preciosa que ela tem. Seja uma noite para nós vivermos como se estivéssemos descobrindo o reino naquela hora. Eu me lembro o dia que eu entrei para a visão celular, o dia que eu fiz um encontro. Hoje nós não somos mais da visão celular, mas eu me lembro o dia que eu fiz um encontro. Eu já era crente, irmãos, parece que eu encontrei, parece que eu tinha encontrado um tesouro. Quando eu fiz um encontro, parece que eu tinha encontrado um tesouro. Eu me sentia o maior dos crentes de toda a terra. Me sentia o crente mais feliz de todos os crentes do mundo. Mas foi perdendo o valor. As células hoje no Brasil, elas perderam muito o valor. Por quê? Porque os homens fizeram com que elas perdessem o valor. O pastor José chama isso de bengala. São mecanismos que são bengala, irmãos. Mas a salvação continua a mesma. A graça continua bela, preciosa, cara, indesvalorizável. Existe, Neilson? Agora vai passar a existir, né? Indesvalorizável. Essa é a graça que nos salvou. Indesvalorizável. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu quero concluir falando sobre a separação que haverá. Vai ser um dia muito ruim. Muito ruim. Vai ser um dia péssimo para aqueles que vão ser separados e lançados fora. A Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. Aquele choro com muita dor, que não tem solução, uma coisa que não tem solução. Eu não sei se você já pensou, eu já pensei diversas vezes. Eu já falei aqui que eu gosto de refletir sobre as coisas que eu faço. E eu já pensei várias vezes, se eu pudesse voltar no tempo e não fazer aquela coisa que eu fiz naquele dia, eu faria. Eu acho que se você é ser humano, isso já deve ter acontecido com você. Se você nunca passou por isso, tem algo errado. Você precisa, às vezes, pensar isso, porque você não faz sua coisa certa o tempo todo. Ranger de dentes faz isso, irmãos. Eu já senti essa dor. A dor de querer fazer algo impossível, que é voltar no tempo e desfazer o que eu fiz no passado. É uma dor de ranger os dentes, de você não conseguir falar, da boca tremer enquanto você tenta falar e chora ao mesmo tempo. Os dentes batem, você sente vontade de morder, sabe, é uma dor assim terrível. Nesse dia vai ser dessa maneira para cima, para pior. Porque você vai se lembrar de tudo que você vendeu para adquirir o reino e ainda assim perdeu a salvação. Você vai ter a sensação de que você perdeu o seu tempo. Mas mais do que isso, de que você perdeu tudo, incluindo o tesouro adquirido que era a salvação ou o reino dos céus. Nesse dia haverá separação. Os bons, os crentes que mantiveram isso, esses bons eles vão ser salvos. E os maus não. Só que assim como o Leilson falou hoje de manhã, ele deu uma dica. Eu sei como uma técnica para você saber se você é viciado em pornografia ou não. Se você conseguir passar 30 dias sem ver pornografia, sem pensar em pornografia, você não é viciado. Mas se você não conseguir, você é viciado. Além disso, existe um exame clínico para saber se você é viciado em pornografia ou não. A salvação é assim. Aqui, no nosso meio, com o convívio do dia a dia, a gente pode prever quem será separado naquele último dia. E os pastores, na qualidade de pescadores, e comparados a anjos, como Jesus faz a comparação aqui e faz a mudança no final, os pastores são as melhores pessoas ou as pessoas mais indicadas para você se aconselhar e perguntar: eu estou sendo um bom peixe ou um peixe ruim? Pergunte para mim, eu vou dizer. Pergunte para a sua pastora, ela vai dizer. Pergunte para o pastor da igreja onde você congrega, ele vai te dizer. Ele te conhece, ele convive com você.
Ele vai saber dizer. Irmãos, é muito fácil, agora a gente consegue corrigir. Agora a gente consegue. Se for deixar para a consumação dos séculos, não vai dar tempo em um segundo. Não vai dar tempo no piscar de olhos. Não vai dar tempo no último dia. Não vai dar tempo. Tem que ser agora. Agora é a hora de você ser um peixe bom. Amém? Vamos orar, irmãos. Quero te convidar a ficar de pé.